importante a frase que Mateus registra: só temos 5 pães e 2 peixes, né? Então, nesse domingo vocacional, Dia do Padre, podemos refletir sobre o papel do Padre, levando em conta esta pobreza, esse pouco que Deus pede para nós. E então o Senhor precisa do nosso pouco, né? Então, iniciando o mês vocacional, a gente está rezando por todos os ministros ordenados da Igreja, que por meio do seu ministério presbiteral servem o povo de Deus. A instituição da Eucaristia, na última ceia, apresenta as mesmas palavras usadas por Jesus na multiplicação dos pães, como vemos no Evangelho de hoje. Toma o pão, abençoa-o, dá aos discípulos para que o distribuam. O mesmo modelo usado na Eucaristia foi o usado na ordem, na estrutura das palavras, na multiplicação dos pães. Os discípulos ainda não tinham compreendido a sua missão, não tinham compreendido nem quem era Jesus. Pensam diferentemente de Jesus, pois, ao verem a multidão, os discípulos pedem a Jesus que mande a multidão embora para que vá para vilas e lugarejos a comprar comida, enquanto que Jesus acolhe a multidão que o seguia a pé. Encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. E Jesus responde então aos discípulos: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Impossível não ver que Jesus está ensinando aos seus discípulos diante da fome. É isso que podemos trazer para a nossa realidade dos padres dos dias de hoje, né? O ensinamento de Jesus, estamos próximos ou não? A dimensão material da fome que mata nos dias de hoje, ainda mais quando fruto daquilo que se chama claramente de injustiça social, não é alheia ao papel da Igreja, que não pode ficar de braços cruzados ou pedir uma bacia de água para lavar-se as mãos diante das coisas que acontecem, como fez Pilatos. Os padres que celebram a ceia do Senhor, como povo de Deus, estão celebrando, tomando sacramentalmente presente o pão, aquele que pagou com uma condenação à morte na cruz sua opção pelos pobres e marginalizados. Atenção! Jesus não foi condenado senão por pessoas que, embora profundamente religiosas, abandonaram a Deus para seguirem tradições humanas. Esse é o perigo da religião, o perigo do cristianismo, o perigo dos padres. Liturgia e vida não podem ser separadas. É uma blasfêmia participar da Eucaristia, entregar, que é a entrega de Jesus na ceia, na cruz, e abandonar os irmãos e irmãs à própria sorte. Não podemos esquecer a palavra de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, estimados amigos, nós vemos que todos comeram e ficaram saciados. Essa saciedade, a abundância, é um sinal da chegada do reino de Deus. Na terra prometida, para onde Deus quer levar seu povo, diz a Sagrada Escritura, corre leite e mel. No Pai Nosso, Jesus ensina a pedir que venha a nós o vosso reino e também dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pedimos o pão, é sinal da presença do reino. Claro, porque se há fome, o reino de Deus ainda não chegou. Ao contrário, o reino é representado pela abundância de alimentos, como vemos na imagem de um banquete, por exemplo, que Jesus usa várias vezes, ou que nós lemos na primeira leitura do livro do profeta Isaías desse domingo. Então há uma abundância de alimentos, banquete, ou como no salmo responsorial desta missa nós vamos rezar: vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Sim, a abundância de alimentos aparece na sobra dos 12 cestos. É um testemunho
que o reino de Deus chegou. Depois de alimentar uma multidão infinita, ainda sobraram 12 cestos. Diferente de Moisés, quando recebia o povo de Israel no deserto o maná, era unicamente a cota necessária para cada dia. Não podia haver sobras, não havia espaço para sobras. Mas agora, com Jesus, todos podemos participar e nos saciar do banquete do reino. Inclusive as mulheres, crianças, que, como bem Mateus sinaliza, ninguém está excluído. Os outros evangelistas não dizem mulheres e crianças. Aqui, no reino de Deus, fica claro que se contam até as mulheres e as crianças participando deste alimento que é Deus, ninguém está excluído, porque eles não contavam naquela época. Né? A abundância não depende, senão, de Deus. Onde Deus governa, não falta o pão para ninguém. Onde Deus governa. Onde o alimento não é privilégio. Então, agradecemos a todos que participam ativamente numa comunidade, que seguem Jesus de perto, que amam Jesus e participam e se alimentam deste pão abundante que Deus nos dá, que é o amor. Que, como diz Santo Inácio, basta o amor de Deus. Muito obrigado. Até logo.